ou a mulher? A minha impressão é que você é meio independente, sabe? Embora os homens que eu atendo, que chegaram nos 60 anos, normalmente eles já estão se sentindo velhos, acabados, e tem sempre aquela cisma de que eles não estão bem, que eles já estão em fim de carreira. Mas as mulheres nessa época, normalmente, elas se sentem um pouco melhores, porque é a época que elas conseguem, assim, expandir um pouco mais o desejo delas, que era meio perdido, né? Que elas tinham que ficar colocando em filho, casa, marido, mas profissão. Aí elas podem só fazer o que querem, assim, em termos profissionais, ou mesmo em termos de casa, ou mesmo em termos de neto, filho, enfim. Fica menos diversificado os comportamentos das mulheres e de funções das mulheres, né? E dos homens, não. É a hora que eles aposentam, eles ficam meio sem o que fazer, isso que eu acho, sabe? Então, eles ficam meio perdidos. Eu acho que é relativo, né? Depende de cada um. Comigo foi bastante diferente. Eu nunca pensei que ia envelhecer. Sabia que ia envelhecer, mas eu não pensava em envelhecer. Aliás, a primeira vez que eu tive a impressão, assim, falei, poxa, eu estou velho e acabado. Velho. Foi quando me deram um lugar num ônibus. Mas foi bom que me lembrou uma metáfora, sabe? Aquela piada do cara que queria matar o sapo, porque ele não sabia como, aí ele dava uma paulada, o sapo pulava e tal, aí ele teve a ideia de botar o sapo na água fria e ligou o fogão, quando o sapo viu já estava morto, né? Porque a água vai esquentando devagarinho. A sensação que eu tenho em relação à velhice é essa: a gente não vê que está envelhecendo, não. Exatamente. A gente não percebe, a não ser fisicamente, assim, no externo, porque nem no interno, se você for saudável, você não sente muito que está envelhecendo, não. Mas quando você vai, por exemplo, para um campeonato de natação, você vê que as idades são colocadas de 5 em 5 anos, e a diferença de tempo de uma pessoa de 70 para uma de 30, ou de 40, ou até de 50, é muito grande. Você acha que a velhice ela é mais complicada para o homem ou para a mulher? Para o homem, eu acho. Eu acho pelo seguinte, até não é muito achismo, não, é comprovação. Porque todos os lugares que eu vou, que a gente procura assim, se não é 100% mulher, é quase 100%. Poucos homens mais velhos se dispõem a sair. E acho que morrem mais cedo. Acho também não, morrem mais cedo. O homem na velhice é mais difícil, muito mais. Sem fazer juízo de valor, eu acho que isso do envelhecimento, ele é pior para o homem. Falando a grosso modo, o homem, o pai, né, o marido, ele frequentemente ele tem o poder com ele. Né? Ele manda, ele chega em casa, ele que é o curador, ele que paga, ele que não sei o quê. Quando ele se retira, às vezes até acontece também, ele está incomodando a mulher, entende? Vai dar um jeito de fazer alguma coisa, vai para a Praça 7 jogar dama, você está enchendo o saco. O cara perde completamente o poder, entende? E é importante que o homem, quando ele tire esse crachá de pai, de chefe, de curador, ele tem que ter uma outra coisa. Nem que seja cuidar do jardim, se morar numa mas tem que ser uma coisa que tenha importância. Mas isso é uma coisa que é terrível. Eu acho que o homem, o XY, né, o macho da espécie, ele sofre mais do que a mulher. Até mesmo porque a mulher, o relacionamento da mãe, que depois é a avó, com as filhas, com as netas, é muito maior, entende? A vida acadêmica me mostrou logo no início a relação com as outras gerações. A gente aprende muito e me mantém atualizado. E sempre procurei ficar atualizado o máximo possível. Vocês dois são namorados, né? Sim. Vocês são namorados há quanto tempo? Vai fazer 7 anos. Está fazendo 7 anos. Está fazendo 7 anos. 7 anos. Essa questão do namoro dá uma força para isso? Muito. Nossa, a gente é companheiro. Eu fico até emocionado. Mas
É verdade. Eu acho que o isso Fius especialmente mudou muito com o namoro, né? Mudei, ela me ajuda muito, assim, os meus anseios, as coisas que estavam adormecidas, assim, ela me ajudou. O que estava adormecido, por exemplo? Adormecido, assim, eu fiquei muito tempo sozinho, mas eu tinha vontade de ter uma mulher do meu lado, mas uma mulher que fosse especial. Eu não queria, assim, uma companheira que pudesse envolver, que a gente pudesse envolver num cotidiano que eu já tinha vivido, que não tinha sido legal. E a gente amadurece, você fica mais seletivo, mais exigente em umas coisas, né? E aí eu acho que quando você não está procurando, você acha. Ô Gal, você acha, pela sua experiência, né, convivendo com idosos, o que você acha? A velhice, o envelhecimento e a velhice, é mais difícil para o homem ou para a mulher? Ah, para o homem. Isso, a velhice tira músculo, a velhice tira força. E músculo e força é poder na sociedade humana. Né? Então, humanamente falando, a velhice vai te tirar o poder. E enxergar isso para o homem é muito complicado. Como é que vocês se conheceram? A gente conheceu, pode falar, né? Através da neta dele. Foi através da Laura. A neta que apresentou. Ó, que coisa legal. Então foi isso, a gente descobriu afinidades. Mas... Porque eu sou arquiteta frustrada e ele é arquiteto. Falei, aí o papo começou a partir da arquitetura, né? A gente troca muita ideia. Eu acho que a mulher sofre mais com o envelhecimento físico do que o homem, porque o envelhecimento físico do homem ataca menos a parte mental dele. A mulher sofre mais internamente com a velhice, com a feiura, com mama caída. Com Uma feiura? Porque, por exemplo... A mulher fica mais feia, ela se sente mais feia. Ah, ela se sente, mas acho que beleza existe. Não estou... Entendi. Criando um padrão de beleza, ser magro ou ser... Ser jovem ou ser velho, Não, né? não. Eu estou dizendo que a velhice... Olha, a beleza na parte artística, ela já teve muitos ícones de beleza. Mulheres pretas, mulheres asiáticas, mulheres gordas, mulheres altas, mulheres baixas, mas uma coisa nunca mudou na história da arte toda: juventude. Não existe padrão de beleza de mulher velha, só de pessoa velha. Só existe padrão de beleza de jovens. Mas é porque naquela época o povo vivia até os 25 Mas que anos. época? Que época? Sempre foi assim. Não Pois existe é. retratação de uma pessoa considerada bonita, idosa. O padrão de beleza é de jovem. Mas eu acho porque o envelhecimento é uma coisa nova, a velhice é uma coisa nova. Se você vê na década de 40, a expectativa de vida era 44 anos de idade, né? Se você for ver no princípio do século, claro, meu pai nasceu no final da década do século XIX, viveu até 90 anos de idade, mas era uma raridade, porque as pessoas no princípio do século XX, elas morriam com 25, 30, 35 anos de idade. E nós estamos com... O mundo está envelhecendo. O Brasil, daqui até 20 anos, nós vamos ter mais pessoas com mais de 60 anos que jovens com menos de 14 anos de idade nesse país. Ou seja, daqui a pouquinho a gente já está vendo. Quem presta atenção, você vai ver os cabelos brancos, você vai para tudo quanto é canto, como é que eles estão andando para lá e para cá, né? É o destino de todo. Mas voltando ao que nós estávamos conversando, eu acho que a mulher sofre mais com
com a decadência provocada pela idade, porque isso afeta a parte sensível dela no interior. Ela fica abatida, ela fica mais depressiva do que o homem, e não há razão para isso, porque ambos, os homens e as mulheres, envelhecem igualmente. A parte sexual, que eu entendo seja mais importante para o homem do que a mulher, a natureza humana é feita tal que o homem valoriza mais a parte sexual do que a mulher valoriza mais o amor, e o homem valoriza mais o sexo, com o amor, mas o sexo. E o homem não tem solução para o homem, porque o homem não tem como fingir, mas a mulher pode fingir. Mas resolve fingir? Não ajuda nada. Eu acho que isso é coisa natural da vida, vem com a idade, e a gente tem que aceitar e pronto. E você aceita numa boa essa Eu coisa? aceito numa boa. Claro. Tinha tempo que eu subia na árvore e trepava lá em cima para pegar manga. Hoje eu não posso mais fazer isso. Eu vou reclamar da vida porque eu não consigo fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 15 anos? Não, é assim mesmo, é natural. A gente vai diminuindo as possibilidades de tudo. Ângela, e o envelhecimento para você, essa coisa que às vezes as mulheres preocupam muito, né? Você tá muito bem, né? Você já fez plástica? Já. Pois é, você tem 71 anos, 72. 71 anos, né? Como é que isso te incomoda, esse envelhecimento e essa coisa que às vezes a gente vai perdendo um pouco de colágeno, né? Os homens perdem menos colágeno que as mulheres, né? Para mim, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente tudo tem vaga para idoso no shopping, tem vaga para idoso na rua, né? Então agora eu virei a estrela. Eu chego, paro no meu carro e acho maravilhoso, né? Uma série de vantagens assim que a gente leva. A gente só paga meio no teatro, né? Mas tem um lado que eu acho que não é muito bom, que é essa coisa de você começar, você não percebe exatamente, mas tem dia que você vê que você não tem condição de ter o mesmo pique que você tinha há 20 anos atrás, entendeu? Então tem hora que eu quero ter aquela vida no mesmo agito, com as mesmas coisas o tempo todo que eu tinha, e eu vejo que tem coisas que eu já não estou dando conta mais. Então eu fico muito com os meus netos, que eu adoro ficar com os meus netos, mas, por exemplo, quando eles passam aqui o dia inteiro, aí no outro dia eu já estou mais cansado, entendeu? Agora, acontece, as limitações existem sim, né? É como diz um amigo meu médico, eu não posso fazer uma maratona mais, mas eu posso caminhar mais rapidamente. Exatamente, vai mudando. A gente vai mudando e a gente ganha, né? O que você achou que você ganhou mais com a velhice, na velhice, com o envelhecimento? Eu acho que eu ganhei sabedoria. Eu era muito impulsiva, né? Minha mãe sempre falava que eu era... Como é que é mesmo? Que ela sofria de franqueza. Eu sofro... A Ângela sofre de franqueza, porque assim, eu vinha qualquer coisa, eu falava imediatamente. Agora eu consigo parar e falar assim, não vou ganhar nada fazendo isso. Talvez eu contribua alguma coisa para essa pessoa, mas como eu estou em dúvida, não vou ultrapassar, entendeu? Aí eu não digo nada, né? E antes eu dizia de qualquer jeito. E às vezes até pagava um preço alto por isso, pela minha franqueza, né? Porque eu prefiro ser franca do que ficar fazendo onda. Eu não sou de fazer onda, mas franqueza tem que ter com a pessoa certa. A perda foi assim bastante consciente, que eu fui mudando uma série de coisas assim, isso que a Ângela falou, no pique, na energia, mas isso foi, eu fui colocando outras coisas do lado, assim. Exemplo. Por exemplo, hoje o meu trabalho foi ficando muito intelectual, sabe? Eu gosto muito de ler, eu estudo, eu desenho, eu pinto, projeto, né? Mexo com arquitetura o tempo inteiro e tal.
Então, a perda maior foi mais que eu senti assim... De agilidade? Não, de energia. Por exemplo, vou dar um exemplo assim que define. Eu sempre fui esportista. Então, eu joguei muito futebol. Depois fui jogar futebol de salão, que diminui um pouquinho. Depois comecei a jogar peteca. Joguei peteca 20 e tantos anos, quase 30 anos. Depois tive um problema na minha mão, aqui, que eu resolvi e tal. Mas eu já vi que... Quando eu consegui resolver, eu vi que eu não ia voltar para a peteca, porque já tive um problema na minha vista, perdi um pouquinho a profundidade na peteca, muito rápido, né? Aí comecei a caminhar, a correr, caminhar. E hoje o que eu faço é caminhar, que me dá um prazer enorme com os amigos. Eu tenho uns amigos de caminhada, a gente troca muita ideia, ri muito e tal, quanto a caso. E quando eu caminho sozinho, minha cabeça funciona. Eu ponho em ordem um monte de coisa. Então eu acho que eu perdi fisicamente, sabe? Mas eu ganhei na questão intelectual, sabe? E a questão sexual, né? Porque, por exemplo, os homens, eles não perdem a fertilidade. O homem passa pela andropausa, né? Sim. Mas ele continua. O homem de 80, eu já vi homem de quase 90 ser pai. Já com a mulher depois da menopausa, nós não, né? Mas a mulher, ao mesmo tempo, ela consegue essa questão da vida sexual durante mais tempo, talvez, que o homem, ativa. Sem precisar de remédio, dessas usinas, né? E aí, como é que é isso para você? O desejo, assim, eu acho que também na questão do sexo, as coisas mudam, ficam mais prazerosas. Pelo menos para mim, foi ficando mais prazerosa. Primeiro, quando você tem uma mulher que te atrai, que é atraente, que você gosta, que eu sou um cara que gosto de detalhes, então eu vejo quando o cabelo, por exemplo, que ela põe, a maquiagem que ela faz, a unha, a roupa que ela... Então isso tudo é atraente pra gente e leva a um prazer que pode ser somado ao prazer sexual do sexo. É lógico que diminui, que a coisa... E depende de uma série de fatores também, porque a gente tem que ter o clima. Tem que ter o clima, tem que ter o tempo, porque uma coisa assim, no nosso caso aqui, eu moro na minha casa e ela mora na casa dela. Ela tem um trabalho ativo de segunda a sexta-feira. Eu tenho um trabalho ativo de segunda a sexta-feira. E eu trabalho até muito tarde, né? Então, durante a semana, de vez em quando a gente encontra, mas a gente fala todos os dias. A gente fala assim, 2 minutos, 3 minutos, meia hora, depende, né? E no telefone e tal. De vez em quando, muito raro, eu venho aqui que eu posso vir, ou ela me chama, ou à noite, né, uma coisa rara, mas muito de vez em quando, porque eu sei que ela está cansada. Que eu acho que uma coisa que eu aprendi num relacionamento é o respeito, sabe? A liberdade e o respeito. Isso leva à admiração, porque a hora que você perde isso aí, perdeu tudo. Bom, então, vamos dizer, o clima ou as oportunidades também diminuem. Pode diminuir. Não vou ligar para ela, você fala assim, Ana, vamos sair hoje, dar aquela voltinha ali. Isso já foi, né? Então precisa de ter aquele encaminhamento e tal. E às vezes... Como é que é esse encaminhamento, meu Deus? Não, encaminhamento às vezes a gente chega, está aqui do lado e tal, é um carinho que vem, uma coisa, vem uma palavra gostosa, vem uma atitude. Vinho, uma taça de vinho. Uma taça de vinho, vem um beijo, por aí vai, né? Eu acho que isso é muito bom. Para mim, isso está assim... perfeitamente ativo. Às vezes até ultrapassa o limite. Às vezes ultrapassa o limite. Não, peraí, mas está na hora de você ir embora. Sou divorciada há mais de 20 anos. Sinto falta, às vezes, de um companheiro, não totalmente para sexo, mas uma viagem ao cinema, bater papo. Mas eu sou muito seletiva, aí
Tem muito tempo que eu não dou nenhum beijo. Como é que você faz com a questão sexual? Posso falar? Pode. E deve, né? Às vezes faço masturbação. E qual é o problema, né, de falar dessas coisas? Eu acho que é natural, né? Que a gente às vezes até sonha e acorda tendo orgasmo, então é uma coisa da natureza, é uma coisa de Deus. Mas para eu ficar com alguém, para mim ter um relacionamento, eu tenho que sentir atração por uma pessoa. Eu não beijo por beijar. Então, para mim, por isso que às vezes é difícil arrumar namorado. Eu sempre gostei muito de sexo, nunca tive problema na área, não. Mas eu senti uma decadência também. Depois da menopausa, eu fiquei bem decadente, eu acho. Que eu não sou mais a mesma, não. Eu não sou aquela potência que eu era, não. Mas eu ainda gosto, assim. Porque tem gente que nunca gostou e detesta depois, né? Eu não, eu gosto, assim, eu tenho prazer de fazer sexo. Eu não faço se não for para ter prazer e para sentir bem, né? Só por fazer, não faço, não. Não, e acontece... E aí acontece que é bom, né? É. Porque você faz porque você está querendo, o outro também está querendo, então dá tudo ótimo. certo. E isso não tem idade, não. Viver a dois é uma arte. Eu fiquei casada há 46 anos. É uma arte mesmo, a arte do compartilhar. É a maior palavra importante num relacionamento. Então, às vezes, eu faço alguma coisa, eu vou a um concerto, vou ver, e falta alguém para conversar, para trocar ideias, enfim, para passar experiências. E não tenho. Assim, acabo sendo autossuficiente, mas não é uma boa, né? A questão, por exemplo, sexual. Você... Olha, isso é uma coisa muito pessoal, mas o meu médico quer, na época, ele disse, você teve uma vida sexual muito intensa, porque nós tivemos tudo o que tínhamos direito, isso não acaba, não. Então, eu gosto de ver um filme erótico, eu sinto alguma coisa quando eu vejo, eu entendo, porque lembra, eu sou bióloga. Então, a parte de aparelho sexual, eu sempre tive que dar para os meus alunos, porque no meu tempo, os livros de ciências tinham todos os aparelhos de sistema, menos o reprodutor. Então, nós éramos frutos de geração espontânea. E eu tinha que ensinar os alunos. Então, eu conheço muito todos eles. E quem conhece as coisas vivencia muito. Então, eu conheço muito sexo, eu entendo muito sexo. Às vezes tenho, mas existe uma sublimação em tudo. Uhum. Então, a gente faz o que eu pode. estou te perguntando isso, que tem muita gente que fala assim, o velho não transa, não tem desejo sexual. Imagina se não tem. Principalmente as mulheres, né? Tem sim. É que as mulheres sublimam mais facilmente. Porque você sabe que a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem faz uma. A cabeça, mas é constituição cerebral. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, mulher é mais fácil de sublimar, mas ela continua tendo, embora não tenha fisiologia como o homem que tem a função sexual até quase que o final, mas ela tem seus desejos, sim, porque isso é uma coisa cerebral, não é só física. Uhum. Então, existe isso, sim. Só que ela sublima melhor. O que é a velhice? Eu acho que a velhice é o momento mais especial do espírito, vamos dizer assim. Porque é o momento em que você tem mais oportunidade de aproveitar tudo que você viveu, tudo que você experimentou, tudo que você pensou e foi capaz de elaborar, de aprender, etc., para transformar isso em sabedoria. Ou seja, parar de mimimi, sabe? De bobajada com isso, com aquilo, para você ser melhor do que você já foi. E muito melhor do que você já foi. Isso para mim que é velhice. Tem que ser, né? E para você? Bom, é maturidade, que eu acho. E a maturidade permite aproveitar esse olhar maduro para as coisas e tirar prazer, outros prazeres dessas coisas, dessas possibilidades. Né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Bacana. Valeu, gente. Obrigada.